E aí, beleza? Um grupo de criminosos está sendo transferido para a Coreia. Esses criminosos são os que escaparam da acusação e fugiram para as Filipinas. Como se trata de uma missão altamente confidencial, eles estão sendo transportados com a máxima segurança. Eles serão levados em um navio cargueiro e 20 detetives armados estarão lá para garantir a missão. No entanto, esses criminosos não são fáceis de lidar. Jong-do diz algumas coisas desagradáveis sobre a filha do oficial superior, bem na frente dele. Ele apanhou por isso, mas continuou mesmo assim. Como ele, outros criminosos também estão dificultando as coisas, exceto por um garoto chamado Lee Do-il. Enquanto os criminosos estão embarcando no navio, outra pessoa está assumindo o controle da sala de operações do porto de Busan. A partir deste momento, eles vão comandar todas as operações relacionadas ao navio, pois por trás disso, outro projeto está acontecendo, chamado Caçada ao Lobo. Todos os criminosos são levados ao navio e algemados cuidadosamente. Quando os detetives leem os perfis deles, ficam realmente surpresos. Jong-do é condenado por 13 assassinatos e violência sexual. Myung-ju é condenada por matar o marido e os sogros, e Lee Do-il tem um alerta vermelho da Interpol contra ele. Depois de tomarem todas as precauções necessárias, finalmente eles partem com o navio. O oficial avisa seus homens para ficarem atentos, pois esses criminosos podem tentar alguma coisa. Eles não entregam escovas de dente, servem comida em pratos de papel sem colheres e cuidam de outros detalhes. Assim, eles não conseguem nenhuma ferramenta para abrir as algemas, sem saber que já existem alguns infiltrados entre os membros da equipe. No navio também há um médico e uma enfermeira, caso precisem de alguma emergência médica. Mas o médico pega secretamente uma injeção e um pouco de comida. Depois disso, ele segue o mapa e desce até a sala das máquinas. Lá ele encontra duas pessoas. Uma delas recebe a comida e mostra o paciente para ele. Ele precisa aplicar um anestésico e quando retira a máscara, percebe que a boca está cheia de vermes, pois esse corpo já está morto. Ao ver isso, o médico começa a gritar. Ele conta para eles o que viu, mas eles não se importam, apenas dizem para ele fazer o trabalho e ir embora. Então, sem fazer mais barulho, ele começa a aplicar o anestésico. Enquanto faz isso, o chefe do projeto, Kyung-ho, está lendo sobre esse paciente. É o projeto Lobo que precisa ser entregue com sucesso. A noite cai e os detetives conversam entre si. Durante esse momento de descontração, Jong-do retira um grampo escondido dentro do próprio estômago. Isso o faz sangrar, mas ele parece não se importar com a dor. Jong-do usa o objeto para abrir suas algemas e passa o grampo ao prisioneiro ao lado. Depois permanece quieto, esperando o momento certo. Ao mesmo tempo, os membros da tripulação aliados a Jong-do se reúnem, vão até a cozinha e se armam, preparando-se para agir. Eles tentam fazer silêncio, mas um barulho alerta 3 detetives. Os traidores tentam disfarçar, mas logo percebem que isso será impossível. Então começam a matá-los sem piedade. Após a chacina, seguem para a sala de comando do navio. Lá, o capitão e seus assistentes estão relaxando. De repente, 5 impostores invadem o local e matam o capitão e o assistente. Deixam vivos apenas 2 funcionários para manter o controle da embarcação. Em seguida, cortam todas as redes de comunicação, apagando qualquer sinal da embarcação. Tudo fazia parte do plano para libertar o grupo de Jong-do. Na sala de operações, Kyung-ho fica frustrado ao perceber que perdeu completamente o contato com o navio. Então, ele ordena à sua equipe que faça registros via satélite para monitorar a embarcação. Ao mesmo tempo, um dos prisioneiros demora muito para abrir as algemas e acaba fazendo barulho, o que chama a atenção de um detetive, que vai verificar a cela. O detetive descobre que o prisioneiro conseguiu se soltar e Jong-do rapidamente se levanta e ataca o detetive, mordendo sua orelha. Enquanto isso, 2 aliados chegam e matam os detetives que encontram pelo caminho. Depois seguem até onde Jong-do está preso e eles se cumprimentam animados. Jong-do os envia para libertar Ganbai e outros presos antes de matar o detetive e urinar sobre o seu corpo. A detetive Daeon percebe que está sem sinal no celular e confere outros aparelhos, encontrando o mesmo problema, o que a preocupa. Ela decide procurar o capitão para entender o que está acontecendo. Myung-ju provoca Daeon, insinuando que ela está indo dormir com os colegas de equipe, mas a detetive a ignora e sai para encontrar os outros. Durante o caminho, ela avista o médico vindo do andar inferior e decide interromper
interrogá-lo. O capitão a interrompe e tenta acalmá-la, mas ao olharem para a cabine de comando, notam a presença de um homem armado com um machado e imediatamente se dirigem para lá. Enquanto isso, Ganbai é libertado junto com outros presos que não faziam parte do plano, incluindo Lee Do-il. Um dos prisioneiros começa a agir de forma arrogante. Inicialmente, Jong-do ignora, mas quando o homem menciona Da-yeon com segundas intenções, ele o mata sem hesitar, dizendo que Da-yeon é dele. Logo depois, Lee aparece e Jong-do o recebe com sarcasmo, comentando que, mesmo após 10 anos, Lee continua com aparência de garoto. Lee questiona o que estão fazendo e Jong-do responde com ofensas, dizendo que estão se libertando. Lee afirma que irão para a Coreia de qualquer jeito e avisa para Jong-do não fazer nada que possa se arrepender. Jong-do volta a ofender Lee, mas não responde com violência, diferente do que fez com os outros. Em vez disso, ordena que Gunbai vá atrás de Myung-joo. Nesse momento, Lee encontra o corpo de um detetive morto, o que o leva a uma lembrança traumática com uma mulher. Jong-do convoca os outros presos a segui-lo caso queiram sobreviver. Todos o acompanham, exceto um, até que Lee também decide ir com eles por enquanto. Em outro lugar do navio, o capitão e sua equipe chegam à cabine de comando. Ao entrarem na cabine, encontram 3 impostores. Um deles tenta atacar o capitão com as mãos, mas falha. Em seguida, os outros 2 começam a atirar. Durante o confronto, um detetive e um criminoso morrem. Da-yeon fere um dos agressores e o capitão o mata. O último tenta usar um refém, mas Da-yeon o desarma, permitindo que o capitão o elimine também. Então, a equipe segue para verificar a situação dos outros prisioneiros. Jong-do se dirige à sala de máquinas para tomar controle da embarcação. Ele mata um dos engenheiros, o que faz os outros se renderem imediatamente. Enquanto isso, Ganbai começa a armazenar os corpos das vítimas no freezer e o grupo acredita que tem tudo sob controle. No entanto, o sangue derramado escorre por um cano e acorda o homem morto. Jong-do tenta matar o engenheiro sobrevivente, mas ele revela que, sem sua ajuda, o navio não funcionará por muito tempo, já que ele é o engenheiro-chefe. Os prisioneiros acham graça e Jong-do ignora o aviso, prestes a atacá-lo, mas Lee o interrompe dizendo que já basta. Nesse momento, o capitão dispara contra eles, mas nenhum dos 2 reage. Os detetives tentam atirar novamente, mas o engenheiro os impede, avisando que qualquer dano à máquina pode paralisar o navio. Então eles decidem lutar corpo a corpo. Lee decide não se envolver na luta e se afasta. Os criminosos levam vantagem, pois lutam para matar, enquanto os detetives apenas tentam conter. Durante o confronto, um dos prisioneiros tenta fugir, mas a criatura aparece. Ele atinge o fugitivo com um chute, chamando a atenção de todos. A criatura caminha entre eles e um prisioneiro se incomoda com sua atitude, tentando atacá-lo, mas tem a mão quebrada antes mesmo de reagir. Ele morre com o coração arrancado pelas mãos do homem morto. Em seguida, a criatura mata outro criminoso ao arrancar sua garganta. Um policial tenta atirar, mas é capturado em segundos. Enquanto isso, outro criminoso é pego pelas pernas e tem a espinha quebrada. Depois, a criatura mata o detetive com um soco no rosto. Ele agarra um criminoso e um detetive ao mesmo tempo e os elimina simultaneamente, sem distinções. Depois continua a matança e Jong-do, percebendo que não está mais no controle, tenta escapar. Mas antes disso, ele tenta atacar a criatura mais uma vez. No entanto, o homem morto usa os próprios aliados de Jong-do como escudo. Um a um, os membros de seu grupo são eliminados. Por fim, a criatura alcança Jong-do, atacando-o com um martelo e, sem hesitar, esmaga sua cabeça. O motor do navio colapsou e a embarcação não está mais navegando. O capitão percebe que restam poucos para morrer, então tenta se esconder o quanto antes. Mas, antes que consiga, o homem morto o agarra pelo pescoço e está prestes a matá-lo. Nesse momento, Lee finalmente decide lutar. Ele tenta esfaqueá-lo, mas falha. Em seguida, nota uma marca estampada no peito da criatura. Então, o homem morto o atinge e corre atrás do capitão. Ele está prestes a matá-lo, mas Lee novamente o impede. Por causa disso, a criatura tenta matar Lee primeiro, mas Da-yeon atira em sua mão, permitindo que Lee tenha uma chance de escapar. Ele segura Da-yeon e sai da sala das máquinas, mas antes que consigam fechar a porta, o homem morto aparece mais uma vez. Lee o chuta e o arremessa para fora, finalmente permitindo que tranquem a porta e deixem a criatura do
outro lado. Enquanto isso, a equipe de Kyung-ho obtém imagens por satélite. Ele percebe que os prisioneiros fizeram algo e por isso perderam o sinal e o navio parou. Ele fica furioso e liga para seu chefe, que estava fazendo algo suspeito quando foi interrompido pela notícia. Ao saber o que aconteceu, culpa Kyung-ho por ter dado essa ideia. Kyung-ho diz que queria trazê-lo sozinho, mas foi o chefe quem sugeriu colocá-lo em um navio cheio de detentos. Os dois discutem até que o chefe mata um homem inocente, revelando que também possui poderes como os do homem morto. Em seguida, ele ordena que Kyung-ho traga Alpha a qualquer custo e encerra a chamada. Isso deixa Kyung-ho ainda mais irritado. Tomado pela raiva, ele soca um painel de energia, revelando que também não é totalmente humano. Enquanto isso, os operadores do navio entram em pânico. Eles testemunharam os prisioneiros assassinando o capitão e decidem abandonar a embarcação o quanto antes. Um deles sobe para soltar o barco, mas logo retorna morto. O outro tenta entender a situação, mas é tarde demais. A enfermeira ouve um barulho pesado do lado de fora e avisa o médico, mas ele já está aterrorizado com os prisioneiros e manda que ela verifique. Ao se aproximar da janela para espiar, Alpha arranca sua garganta. O médico entra em pânico e consegue sair da sala, encontrando o capitão nos corredores. Daeon, que sempre desconfiou dele, o força a contar tudo. Incapaz de guardar o segredo por mais tempo, ele admite que um cadáver foi transportado naquele navio por ordem da farmacêutica a Ion Genetics. O médico revela que tinha a missão de aplicar anestesia no corpo a cada 6 horas, mas algo acabou dando errado e a criatura despertou para matar todos que encontra. Ele também conta que havia 2 pessoas com Alpha no porão. Sabendo disso, o capitão ordena uma inspeção no local e sai em busca de outros sobreviventes. Ganbai, por sua vez, libertou sua parceira Myung-ju. Sem saber da presença de Alpha, eles acreditam que estão livres. Porém, ao ouvir batidas na porta e assistir à morte dos colegas em segundos, eles percebem que precisam fugir. Lee e outros descem ao porão para encontrar as 2 pessoas que estavam com Alpha. Lá, eles percebem que foram os primeiros a morrer pelas mãos da criatura. Em seguida, encontram documentos confidenciais sobre Alpha. Seu nome verdadeiro é Kim Hang-gyu, nascido em 1911. Em 1943, ele foi forçado a entrar no exército japonês. Então, lutou na Guerra das Filipinas e perdeu um braço. Depois disso, foi detido em uma ilha isolada e usado como cobaia em testes militares. Seus resultados deram início ao movimento de lobotomia humana. Alpha apresenta características genéticas semelhantes às de um lobo, com olfato e audição aguçados. Possui 5 vezes a força de um homem comum. No entanto, é completamente indiferente à violência. Ele rastreia movimentos ameaçadores e temperatura corporal para matar suas vítimas. Mesmo assim, seu índice de proteína não diminui e ele não envelhece. Eles percebem que a empresa Aeon Genetics está utilizando Alpha como base para a criação de medicamentos anti-envelhecimento. Enquanto isso, Myung-ju e Ganbai continuam a fuga desesperada pelos corredores do navio. Eles entram em um elevador para descer, mas antes que as portas se abram, Alpha agarra a cabeça de Ganbai. Myung-ju tenta salvá-lo, mas não consegue. Ao ouvir o barulho, o capitão se aproxima e percebe que não há mais como salvá-lo. Ele tenta levar Myung-ju dali, mas ela se recusa a abandoná-lo. Alpha se aproxima para matá-la, mas Ganbai segura sua perna, em um último esforço para proteger sua parceira. O monstro fica furioso e ele chuta Ganbai diversas vezes. O impacto das pancadas faz o cabo do elevador se romper e a estrutura despenca. O capitão tenta verificar se Alpha sobreviveu à queda e, ao observar o local, percebe que sim, ele ainda está vivo. O capitão leva Myung-ju até a cozinha e tenta cumprir seu dever pela última vez. Ele esconde Myung-ju dentro do freezer e enfrenta Alpha, mas acaba sendo espancado brutalmente. Mesmo assim, antes de morrer, consegue arrancar um dos braços da criatura, parecendo muito satisfeito com isso. Ao testemunhar sua morte, Myung-ju se assusta e acidentalmente faz barulho. Isso faz com que Alpha comece a farejá-la. Quando ele se aproxima, ela finge estar morta. Ele tenta sentir sua temperatura, mas não consegue por causa do freezer. Logo depois, o som de um helicóptero chama a atenção de Alpha, que se distrai e vai em direção ao barulho. Enquanto isso, Kyung-ho e sua equipe estão a caminho. Ao se aproximarem da embarcação, ele ordena que todos se preparem. Eles injetam algo no pescoço, fazendo seus olhos brilhar.
falharem. Ao ouvirem o helicóptero, os sobreviventes acreditam ser uma equipe de resgate e correm em direção ao som. Quando Kyung-ho desembarca no navio, a primeira pessoa que encontra é Myung-ju. Ao vê-lo, ela pensa que finalmente será resgatada e começa a relatar o que aconteceu em pânico. Mas Kyung-ho a mata imediatamente. Da-yeon e os outros chegam logo depois. Percebendo a situação, Da-yeon aponta sua arma para Kyung-ho, mas ele não acredita em força feminina e a mata também. Lee chega pouco depois. Ao ver Da-yeon morta, ouve Kyung-ho gritando com ela, dizendo que falhou em proteger o navio. Esse momento finalmente desperta a fúria de Lee. Ele mata um dos soldados modificados e pressiona Kyung-ho contra a parede. O homem se surpreende com a força do golpe, pois não é facilmente empurrado daquela forma. Ele impede os outros de atirarem e pergunta quem ele é. Em resposta, Lee afirma que Kyung-ho continua tão imundo quanto antes, e ele percebe que já se conhecem. Ao rasgar a camisa de Lee, encontra uma marca idêntica no peito. Em um flashback, Kyung-ho estava coletando corpos para experimentos. Durante esse período, Lee foi ferido em uma briga, e Kyung-ho o encontrou, injetando um soro experimental em seu corpo, na tentativa de transformá-lo em uma arma humana. Como os outros, Lee não suportou os efeitos e foi descartado como morto, mas ele sobreviveu, matou os homens de Kyung-ho e desapareceu. Depois disso, ele tentou viver uma vida normal, mas quando Kyung-ho descobriu que o experimento havia sido bem sucedido, tentou capturá-lo. Como não conseguiu, matou a esposa e o filho de Lee. Desde então, ele planejou se infiltrar nesta missão. Ele conta que forçou seu registro na tripulação para garantir que Kyung-ho fosse obrigado a aparecer. Em seguida, tenta matar um dos soldados. Nesse instante, Alpha chega ao local. Ele mata um soldado e o arremessa sobre Kyung-ho, que permanece impassível. Os soldados atiram e Alpha apenas se defende, mas logo contra-ataca. Lee aproveita a distração e começa a eliminar os soldados um por um. Alpha também elimina alguns e segue em direção a Kyung-ho. Até aquele momento, o homem apenas observava, mas decide agir. Quando começa a lutar, Kyung-ho mostra sua verdadeira força. Ele derrota Alpha com facilidade, mas não quer destruir um produto tão valioso. No entanto, percebe que Alpha só parará se morrer, por isso corta todos os vasos sanguíneos da criatura até garantir que está morto. Seu novo plano é levar Lee até seu chefe para limpar sua imagem. Enquanto tudo isso acontece, o médico e o velho planejam fugir. Eles entram no helicóptero e ordenam ao piloto que decole, mas o piloto reage e os três acabam morrendo no confronto. Agora apenas Lee e Kyung-ho continuam vivos. Lee ataca primeiro, mas apanha. Mesmo assim, ele não desiste e continua a atacar, sofrendo mais golpes do que consegue revidar. A batalha chega ao topo do navio, onde Kyung-ho o segura completamente. Ele provoca Lee ao descrever como seu filho chorou antes de morrer. Ao ouvir isso, Lee entra em fúria. Com toda sua força, consegue esfaquear Kyung-ho algumas vezes. Mesmo ferido, Kyung-ho tenta reagir, mas é esfaqueado novamente. Ele finalmente cai, mas antes de morrer, ainda consegue atingir Lee mais uma vez com uma faca. Lee então o chuta com força, jogando-o para fora do navio. No entanto, antes que Kyung-ho caia no mar, Lee pula junto e corta sua garganta no ar. Depois disso, os dois afundam no oceano e o navio permanece à deriva, completamente vazio. No dia seguinte, o chefe da organização leva seus parceiros de negócios para apresentar os produtos. Ele exibe um item especial, revelando que o filho de Lee está vivo. Quando Kyung-ho descobriu que o garoto era uma arma humana natural, decidiu poupá-lo. Agora ele será usado como ferramenta pela organização. Lee também sobreviveu e provavelmente em breve terá que lutar contra o próprio filho. Terminando assim Project Wolf Hunting, filme de ficção científica e terror de 2022. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.